Estamos ao vivo agora também, trazendo a bênção do Todo-Poderoso para toda pessoa que está por esse país afora aí. Mateus capítulo 4, versículo 1, está escrito assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E então o diabo transportou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lance daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece alguma pedra. E disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Eu li assim rapidamente, porque às vezes alguma pessoa que está me assistindo, até aqui na igreja, fala assim: o pastor parece que não sabe ler. Não, irmão, é que eu aprendi, quando você está pregando, você não está lendo para você, você está lendo para as pessoas. Então o que acontece? Tem pessoa que ela não vai conseguir acompanhar você rapidamente. Então você lê pausadamente. Às vezes, como parece aquela pessoa que não sabe ler mesmo. Por quê? Porque você não está fazendo para você, você está fazendo para as pessoas. Então tem que ter esse cuidado, tá bom? Capítulo 4, versículo 1 está escrito da seguinte maneira. Preste atenção que eu quero que você entenda. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tem muitas situações na nossa vida que muitas vezes é o próprio Deus que nos leva. Ele nos leva, pastor, nos leva a certas situações. Por quê, pastor? Porque Deus tem um plano. Você vê que o Senhor Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, porque ele estava sendo preparado. O Senhor Deus, ele tinha um plano com o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. O Senhor Jesus estava sendo preparado para algo maior. Ele estava sendo preparado para morrer por mim e por você. Ele estava sendo preparado para enfrentar a morte. Olha, você vê quando o Senhor Jesus ele estava no Getsemane, a Bíblia diz que ele chamou até os discípulos, né? Ele falou: o negócio é o seguinte, vigie comigo, né? E ele saiu, se afastou, um tiro de pedra, a Bíblia diz. E ele foi orar, e a oração dele era essa: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Por quê? Porque era um momento muito difícil, era um momento muito complicado. Então às vezes Deus nos conduz a certas situações que parece complicado para a gente, que parece doloroso para a gente, mas é uma preparação para algo maior, que Deus vai nos usar, que Deus vai realizar, que Deus vai fazer. E o Senhor Jesus ali, ele teve uma luta grande contra a carne dele. Se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Foi uma batalha, uma briga muito grande. E às vezes nós enfrentamos uma luta contra a nossa carne. Mas o Senhor Jesus, ele venceu a carne dele. A Bíblia diz que ele orou por 3 vezes, mas ele levantou dali. A Bíblia diz que teve um momento que ele suava e era gotas de sangue que saía. Não era mais nem suor normal, era gotas de sangue que saía. Ou seja, ele resistiu até o sangue. Ele resistiu contra a carne dele, contra o desejo da carne dele, porque o desejo da carne de Jesus era sair daquela situação, ele não queria passar por aquilo. O mais difícil no meu modo de enxergar, no meu modo de ver, era que o Senhor Jesus ia enfrentar o que ele nunca enfrentou. Jesus não estava preocupado com o corpo dele. Há muito tempo ele ensinava que não deve temer o homem, que no máximo o homem pode matar o corpo. Ele não estava preocupado com a morte física, ele não estava preocupado se o corpo dele ia ser chicoteado, ele não estava preocupado se iam pregar ele numa cruz, se iam zombar dele. No meu modo de enxergar, a situação ali que, desculpe o popular, que estava pegando para Jesus, é que ele iria estar separado de Deus por causa dos nossos pecados. Essa separação que ele sabia que ele ia ter que enfrentar,
era algo que estava angustiando Jesus, que estava apavorando Jesus, porque ele chegou a dizer para os discípulos que o coração dele estava numa angústia tão grande, com tanta dor, que aquele sentimento era um sentimento de morte. Então estar separado de Deus era a preocupação de Jesus. Tem gente que não está preocupada. Eu estava vendo hoje na Bíblia, quando o Senhor Jesus chega num determinado local e ele expulsa um demônio de um rapaz, e aqueles demônios, eles foram para uma manada de porcos, e os porcos se precipitaram. As pessoas, quando elas chegaram, elas falaram para Jesus: vai embora daqui, nós não te queremos aqui. Tem pessoa que ela não quer Jesus na vida dela. Por que ela não quer Jesus na vida dela? Porque Jesus na vida dela vai contra os interesses dela. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu estava numa cidade chamada Catanduva, e eu falei sobre o batismo nas águas, a necessidade do batismo nas águas. Aí uma senhora me procurou depois do culto, falou: pastor, eu queria tanto me batizar. Eu falei: mas por que não batiza? Domingo agora o pastor vai fazer batismo, por que não batiza? Ela falou: pastor, mas se eu me batizar, como é que eu vou no forró com meu marido? Quer dizer, ou seja, viver para Jesus iria contra os interesses, os planos que ela tinha, ou contra o interesse de alguém, porque o marido ia chamar para ir para o forró. Ela falava: não vou não, agora eu sou de Jesus. Quer dizer, ela preferia o forró do que fazer aquilo que Deus queria que ela fizesse. Então muitas pessoas estão nessa situação. Elas não... Jesus na vida delas significa deixar algum interesse delas. Tem uma senhora aqui da igreja me ligando agora, acho que ela não sabe que tem culto hoje. Olha que eu mandei para todo mundo avisando que tem culto, né? Acho que ela não sabe. Então, chegou Jesus, volta lá no quarto, por favor. Isso. Então foi com Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Presta atenção aqui no versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve... passou um tempo, Jesus era bem forte, né? Demorou 40 dias para ele sentir fome. Eu concluo, né? Porque a Bíblia não fala que ele não bebeu, a Bíblia fala que ele não comeu. Então eu concluo que Jesus, ele tomou água, né? Mas ele ficou sem alimento, porque água não quebra jejum, pessoal. A água não é alimento, apesar de ser vital à vida, não é alimento. Não, pastor, não tem energia, ou seja, não tem calorias, né? Mas é vital à vida, não pode deixar. E tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome. Era um homem forte, 40 dias para ficar com fome. E chegando-se a ele o tentador, olha, preste atenção nisso. O diabo apareceu para Jesus no primeiro dia de jejum? Apareceu no segundo, no terceiro? Não, ele apareceu para Jesus quando Jesus sentiu uma necessidade. O diabo, ele é assim, ele é oportunista. Ele vai aparecer na tua vida quando ele vê que você está com uma necessidade. É o casal que se ama, mas de repente Satanás começa lá a excitar o marido, e o marido começa a tratar ela com uma certa dureza, que não pode. A Bíblia diz que o homem tem que compreender que a mulher é o vaso mais frágil, então tem que se tratar com gentileza, com delicadeza. Mas por alguma razão Satanás começa a incitar, ele começa a tratar com uma certa dureza, com um certo descaso, às vezes até. E lá no local de trabalho dela tem o Joaquim, tão gentil, tão atencioso, tão amável. E o Joaquim então começa a dar aquela atenção a ela que o marido não está dando. Ou seja, o diabo percebeu ali uma necessidade, então ele veio oferecer. Eu já devo ter contado para vocês, eu tive um rapaz que trabalhou comigo, muito dedicado. Ele era muito dedicado ao trabalho que ele fazia, e começou a se envolver, se entregar a Deus, e começou a crescer espiritualmente. E de repente um monte de moças começou a ficar interessada nele na igreja. Vou chamar ele de José, mas não é o José não, viu? É porque eu lembrei que eu tinha um auxiliar chamado José. É só um nome fictício, não foi aqui em Piracicaba. E eu peguei e percebi que estava demais. Você vê que era uma coisa que não era comum. Aí eu chamei ele e falei: José, vem cá, filho. Ele: pois não, pastor. Muito atencioso, muito dedicado. Pois não, pastor. Eu falei: José, deixa eu fazer uma pergunta para você, eu posso? Ele: sim, senhor, pastor, pode ficar à vontade. Eu falei: você, quando estava no mundo, você era um rapaz namorador?
Falou, pastor, quando eu estava no mundo, eu nunca consegui uma namorada. Nunca. Falei para ele nunca, pastor. Eu falei, você sabe por quê? Ele, não, senhor. Eu falei, porque você é feio. Eu falei, você é muito feio. Eu falei, vou falar uma coisa para você. Isso não mudou. Você continua feio. Esse monte de moças aí atrás de você é porque o diabo quer roubar a bênção de Deus da tua vida. Você sempre quis, desejou ter uma namorada, foi ou não foi? Sim, senhor, pastor. Falei, agora está aparecendo um monte. Ele, é verdade. Eu falei, você acha que o quê? Você ficou bonito? Falei, é Satanás. Falei, espera, filho. Espera que Deus vai preparar uma moça de Deus para você. E você vai ser feliz com ela. Uma certa ocasião, eu estava numa regional, não vou falar o nome, senão eu vou identificar o local, tá bom? Eu estava numa regional e eu passei a noite toda naquela regional, uma vigília que teve lá. E eu cheguei e quando eu ia para minha casa, eu passava em frente à igreja. A igreja ficava de frente para uma avenida principal da cidade. E eu passava em frente à igreja para ir para minha casa. E eu passo, a porta da igreja estava fechada e a porta lateral aberta. Mas a porta da igreja tinha que estar aberta. Eram 9 horas da manhã, eu cansado, a noite toda, e viajei. E eu falei, vou dormir, Deus passa na igreja. Eu falei, vou passar nada. Estou cansado. Deus passa na igreja, vou passar nada. E fui embora, passei em frente à igreja e fui embora. Quando chegou no final da vida, que eu fazia o contorno para ir minha casa, Deus falou, vai para a igreja. Eu falei, vou. Às vezes a gente demora para dar atenção àquilo que Deus está falando, isso não é bom. Às vezes Deus está falando conosco algo, nós estamos com pensamento em outra coisa, isso não é bom. Porque nós não vamos compreender o que Deus está falando, nós temos que estar atento ao toque do Espírito Santo. E eu então voltei. Quando eu chego, como eu disse, a porta fechada, a porta lateral aberta. Aquela porta ali, nós usávamos só quando nós trancávamos a igreja, nós saímos por ela, trancava por dentro, saímos por ela, e aí trancávamos aquela portinha, então ela não era utilizada praticamente. Aí entrei, meu escritório, a janela ficava para o salão da igreja, e eu abaixei, passei por lá, escutei voz. E eu chego no fundo da igreja, está ele lá com uma moça. E a moça falava, faz isso comigo. Ele falava, não, o pastor vai brigar comigo. Não, aí depois a gente casa. Ele, não, o pastor vai brigar comigo. Aí eu entrei, dei uma bronca muito grande nela, coloquei ela para correr e dei uma bronca maior ainda nele. Por quê, pastor? Porque quem tinha que ter impedido ela de entrar lá era ele. Quem tinha que ter dito ela quando ela se ofereceu a ele, não era ele. Lembra que eu falei esses dias para você, Satanás, ele está por trás de tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é ruim. Mas a responsabilidade de falar sim ou não é nossa. De falar sim ou não é nossa. Ele aparece quando ele vê uma necessidade na vida da pessoa. Eu morei ali no Paraná, em Cascavel, perto do Paraguai. Como tem gente presa dali de Cascavel por tráfico de drogas. Mas você vai ver o histórico da pessoa, ela não é traficante, nunca foi envolvida com droga, mas alguém fez uma proposta, te dou tanto se você levar a mercadoria para mim. Aquela proposta veio para ela num momento de grande necessidade, e ela aceitou transportar, e está pagando lá 12, 13 anos, por quê? Porque o Satanás viu que ela estava com uma necessidade, veio oferecer uma oportunidade, ou seja, na verdade aquela oportunidade não era para ajudar a pessoa, mas aquela oportunidade era para que ele pudesse destruir a vida da pessoa. Você compreende? E está lá sofrendo. É coisa muito séria. Antes de Jesus sentir fome, ele não apareceu. Satanás, ele aparece na nossa necessidade, toma cuidado. Já diziam os antigos, fruta madura na beira da estrada, está bichada ou tem marimbondo no pé. Já diziam os antigos. Então preste bastante atenção. Preste bastante atenção, porque tem muitas oportunidades que surgem na tua necessidade que elas não vêm de Deus. Na verdade é Satanás procurando uma oportunidade para poder destruir a tua vida. Ele viu a tua necessidade. Ele queria se tornar Senhor na vida de Jesus. Ele quer se tornar Senhor na tua vida, na minha vida.
E a única maneira de ele se tornar Senhor na minha vida, na tua vida, é nós desobedecermos a palavra e fazer aquilo que ele deseja que façamos. Então nós temos que tomar esse cuidado. E chegando e saindo, o tentador disse: tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. É toda, irmão, é toda. Você percebeu algo oferecido para você, ou algo na tua vida que tem sido uma prática, que você tem consciência que é fora da palavra de Deus? Rejeite. Não, pastor, eu aprendi que não tem nada demais isso. Não é contra a palavra, é contra a palavra. É toda a palavra que sai da boca de Deus, não é só aquela palavra que te é muito conveniente. Não é toda a palavra que sai da boca de Deus. Aquele momento que para você vai ser difícil de abrir mão, mas é o que a palavra está dizendo, eu vou abrir mão. Aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu tenho que deixar de fazer, eu tenho que aprender a respeitar a palavra toda. Não é só aquilo que me é fácil de realizar que eu tenho que viver, não. Às vezes vai ter coisas difíceis. Às vezes fazer a vontade de Deus tornar-se-á um sacrifício enorme para você, mas vai haver uma recompensa de Deus na sua vida. Você está entendendo? Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, não só de pão viverá o homem. E não, nós precisamos do pão. Precisamos, temos que trabalhar. O apóstolo Paulo já dizia: aquele que não trabalha, não coma. Mas não é só de trabalho que eu vivo, não, irmão. Não é só de trabalho que eu vivo, não. Até porque esse mundo passa. Você está aí trabalhando só para poder construir uma casa, você vai morrer, seus filhos vão ficar brigando por causa dessa casa aí. Em vez de você fazer o que Deus está mandando você fazer. Você vai deixar aí um motivo para os seus filhos se tornarem inimigos um dos outros aí por causa de uma casa. Quantas famílias eu vi se destruindo por causa de um terreno velho? Um terreno que não vale nada. Um terreno bichado. Mas está lá se matando por causa de miséria, por causa de nada, se odiando, carregando mágoa no coração, se afastando de Deus. Não, irmão, vamos respeitar a palavra, é toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós somos peregrinos nessa terra. Você está preocupado em juntar herança aqui? Você tem que se preocupar em juntar herança no reino dos céus. Quantas almas você ganhou esse ano? Quantas pessoas você ajudou? Quantos demônios você expulsou? Quantas pessoas você falou do amor de Deus? É isso que você tem que estar preocupado. É coisa muito séria. Você está preocupado com a vida dos outros? Você está se preocupado com o comportamento do pastor? Você tem que estar preocupado com a sua vida. O Senhor Jesus, ele foi claro em Mateus capítulo 7. Tira primeiro o galho que está no teu olho, para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. Você está preocupado em corrigir a vida dos outros? Você tem que se preocupar em corrigir a sua própria vida. Consertar a sua própria vida. Porque muitas vezes a tua maneira de viver é muito pior do que aquela pessoa que você está apontando o dedo. Cuidado com isso. É toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha o versículo 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Versículo 6. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Versículo seguinte. E disse Jesus: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Cuidado. Cuidado, é igual eu estou falando agora, né? Eu não preciso deixar de vir à igreja, como algumas pessoas acham que se eu for à igreja, quer dizer, mas só que ela vai no mercado, ela vai na lotérica, ela vai não sei aonde, ela faz não sei o que, quando se faz ir na igreja. Não, vou à igreja, mas vou me prevenir. Tem que usar máscara? Vou usar máscara. Tem que usar álcool gel? Vou passar o álcool gel. Aqui, por exemplo, em Piracicaba, quando você chega aqui na igreja, até mesmo a tua temperatura eu mando tirar, para que as pessoas que estão aqui se sintam seguras e tenham segurança, e para que você também tenha segurança. Ou seja, nós não vamos tentar Deus, mas não vou deixar de viver para Deus, fazer o que Deus quer que eu faça. Está todo mundo saindo para a rua aí, vendendo isso e aquilo, por que eu não posso sair para evangelizar? Você passa, está todo mundo aí na rua. Por que você não pode evangelizar? Vou evangelizar sim, coloco lá uma luva elástica na mão, coloco lá minha máscara e vou com papel de porta em porta, entregando, dando, oferecendo, falando do amor de Deus. Já estou com uma luva na mão, se precisar coloco a mão na cabeça da pessoa, faço uma oração, expulso o demônio, abençoo, ajudo aquela pessoa. Agora eu não vou me expor ao vírus, né? Não vou viver de qualquer maneira, sem proteção, ou seja, eu não vou tentar Deus. Está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Sim ou não? Versículo seguinte, o 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. Versículo 9. E disse: tudo isso te darei, se prostrado
Esse sempre foi o objetivo de Satanás. Qual, pastor? Se colocar como Deus na sua vida. Ele quer o lugar de Deus na sua vida. O Senhor Jesus traz uma resposta para ele aqui no 10, muito séria. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele. Você não pode aceitar o senhorio de Satanás na sua vida. Só que você não entendeu ainda Romanos 6,16, que eu prego há anos: a quem eu me apresento para servir, eu me torno servo. Quem se apresenta para servir o pecado se torna escravo do pecado. Aquele pecado que eu cometi, seja de desonestidade, seja de prostituição, seja de mentira, outro pecado. O demônio que me levou ao pecado, eu aceitei a sugestão dele, eu aceitei a orientação dele. Aquele demônio se torna senhor da minha vida. Ele tomou o lugar de Deus da minha vida, agora ele é o senhor da minha vida. E quantas pessoas estão nisso? O senhor da vida dela é o demônio da avareza. Quantas pessoas que o senhor da vida dela é o demônio da pornografia? Quantas pessoas que o senhor da vida dela é o demônio do alcoolismo? Quantas pessoas que o senhor da vida dela é o demônio do vício? Quantas pessoas que o senhor da vida dela é o demônio da fofoca? Por quê? Porque ela se apresentou para fazer a vontade desse ser, ele se tornou o senhor dela. O que o diabo queria é que Jesus fizesse a vontade dele, para que ele pudesse ser senhor do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus recusou, ele falou: vai embora daqui, eu te repreendo, vai embora daqui. Somente a Deus servirá, somente a Deus adorarás. Ou seja, somente Ele tem que ser o Senhor da tua vida, somente Ele tem que ser o Senhor da minha vida. Não deixe Satanás ser o Senhor da tua vida. Não deixe que nenhum demônio seja o Senhor da tua vida. E a única maneira, pastor, qual é? É permanecer na palavra, sujeito à palavra em qualquer circunstância, em qualquer situação. Na minha vida conjugal, na minha vida familiar, na minha vida profissional, na minha vida comercial, na minha vida de relacionamento de amizade, permanecer na palavra. Amém. Versículo seguinte: então o diabo o deixou. No momento que você permanece na palavra, ele não consegue ficar muito tempo tentando você. No momento que você permanece na palavra, ele não consegue ficar muito tempo se opondo a você. Ele vai chegar um momento que ele não vai aguentar. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá. Jesus resistiu como? Pela palavra. Cada vez que Satanás investiu contra ele, ele usava a palavra. Cada vez que Satanás investir contra você, te oferecendo algo, ou te trazendo um pensamento, ou trazendo alguém para ter um comportamento que você sabe que é inconveniente, que é fora da palavra, você fala: Satanás, eu sei que é você, eu te repreendo, porque a palavra de Deus diz isso, eu não aceito você na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Nós temos que ter esse entendimento conosco. Eu tenho que resistir um pensamento que veio maligno. Opa, a Bíblia diz que Deus há de julgar os mais secretos pensamentos. Eu não aceito pensar isso não, está amarrado, eu não aceito, em nome de Jesus. E resista, não aceite, resista. Amém? Então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos de irmão, se você resistir, permanecer na palavra, você vai ver a manifestação da glória de Deus na sua vida. Mas tem que permanecer na palavra. Amém? Era esse o recado de Deus que eu tinha para dar para você. Agora eu quero que você fique de pé, você que está aqui, você que está em casa. Coloque a mão no coração, eu vou cantar uma canção com você. E eu quero trazer uma bênção especial para a tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero trazer uma bênção especial para cada pessoa que está aqui. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui nesta manhã. Obrigado, meu Deus, pela palavra que o Senhor nos deu. Obrigado por nos dar a graça de, meu Deus, participarmos unidos e juntos aqui da Santa Ceia. Você que não pôde vir aqui na igreja, você que está me assistindo, não pôde vir para tomar a Santa Ceia, basta entrar em contato comigo, pastor Antônio Júnior, que eu vou mandar levar a ceia para você na sua casa, tá bom? Feche os olhos, Pai, e que a unção do Senhor esteja. Vem com o teu poder agora, Pai, porque eu estou levantando a minha voz para combater os principados, para combater as potestades.
Meu Deus, eu estou amarrando toda força contrária, meu Deus, toda obra do mal. Esse ser, meu Deus, que tem tentado, meu Deus, esta vida, tem tentado ser senhor desta pessoa. Eu estou quebrando a força desse ser, eu estou amarrando a força desse ser. Essa obra que foi feita na mente desta pessoa, para que ela faça a vontade de Satanás, eu estou destruindo, eu estou desfazendo, eu estou exigindo que toda ação maligna seja completamente banida. Saia em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração. Eu vim aqui para dizer: eu quero mais, eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti, de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Eu vim aqui para dizer: quero mais, eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou. Vem Espírito, vem Espírito. Pai, obrigado, Pai. Que a unção do Senhor esteja com o teu povo. Você que está em casa, forte abraço, Deus te abençoe, tchau.